Olá, pessoal, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje é sobre as perguntas que estão sendo feitas lá no Cara a Cara com a Prof. Ruth, para nós dialogarmos um pouquinho. Uma delas é sobre os limites. Por que é tão difícil, hoje em dia, as crianças obedecerem a alguns pais? O que eu costumo dizer é a falta de constância e o sentimento de culpa que os pais têm ao imprimir esse limite, ao imprimir estas regras. Se as regras elas são constantes e elas obedecem uma lógica, a criança acaba se adaptando a ela. O problema é a falta de constância, quando um dia pode, outro dia não pode, a criança fica confusa. Até os adultos ficam confusos quando as regras de um estabelecimento onde você frequenta ou um lugar onde você trabalha, as regras modificam o tempo inteiro. Isso traz angústia, ansiedade e falta de obediência da criança. Muitos psicólogos, adultos e pedagogos dizem: a criança não precisa obedecer, a criança precisa compreender. Muitas coisas são verdades. A criança obedece melhor se ela compreende. Você obedece melhor as regras se você compreende o porquê que elas existem. Então, mas existe uma idade que a criança passa que ela está mais sensível para os movimentos. Quando que é mais ou menos ali aos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, muitas vezes o que você fala entra por um ouvido, não sai nem pelo outro, ele sai pelo nariz. Mas você muda a criança de ambiente e muda o foco da criança, que ela acaba modificando a atitude. O que nós falamos é compreendido e escutado 20, 30%, mas o que nós observamos arrasta, os exemplos arrastam. Então, numa casa onde os pais não têm as atitudes que querem que os filhos tenham, pode desapegar que a criança não vai ter aquele tipo de comportamento. Quando a mãe e o pai sentem culpa porque trabalham 12 horas fora de casa e são criados por outras pessoas, os pais geralmente chegam em casa com um sentimento de culpa muito grande e permitem que a criança faça e aconteça em todos os momentos, porque pensam assim: eu já fico pouco com a criança e ainda quando eu for ficar com ela, eu vou ficar brigando. E outra situação que acontece, muitas vezes dentro de um casal, um é mais rígido com a regra e o outro é mais permissivo. É o que acontece com os casais, que aí fica muito puxado para uma das pessoas imprimir sempre as regras. Um é sempre o chato, um é sempre exigente e o outro é o amigo, é o companheiro. O importante é que dentro do casal, de pares que estejam educando uma criança, que os dois tenham um equilíbrio, os dois exerçam a autoridade, os dois tenham conversas e sejam amigáveis. Não precisa ter autoritarismo dentro de casa. Pode existir um diálogo entre os dois. O que não é legal é um dos pais imprimir o oba-oba e para o outro fica muito puxado ele exigir as regras. Criança, quando ela está no período sensível da ordem até os 4 anos, dos pequenos detalhes da linguagem e do movimento, ela precisa de pessoas confiáveis que imprimam rotina e um diálogo lógico com regras e limites bem claros, sem sentimentos de culpa e sem falta de comunicação. Tudo que é claro e bem comunicado tem bons resultados. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço. Tchau, tchau.